Paul Tillich utiliza os conceitos de autonomia, heteronomia e teonomia para explorar a relação entre o homem, a lei moral e a religião. Esses termos derivam das reflexões éticas e filosóficas de Immanuel Kant, mas Tillich os adapta para o contexto teológico, especialmente no que se refere à interação entre a liberdade humana, a autoridade externa e a dimensão divina. Aqui está uma explicação mais detalhada de cada termo. Autonomia, dentro do homem. A autonomia, em Kant, refere-se à capacidade do indivíduo de legislar moralmente para si mesmo, utilizando a razão. A moralidade é interna, derivada da racionalidade humana e da obediência ao imperativo categórico, uma lei moral universal que não depende de autoridade externa. Para Tillich, a autonomia é a expressão da liberdade humana e da responsabilidade individual. No campo teológico, ela representa a tentativa de viver de acordo com valores éticos e espirituais que emergem da própria consciência. Tillich, no entanto, destaca que, embora a autonomia seja um ideal importante, ela pode se tornar problemática se levar ao isolamento espiritual ou à rejeição da transcendência. Heteronomia, lei externa ao homem. Heteronomia, segundo Kant, é a submissão da vontade humana a leis que vêm de fora, sejam elas divinas, sociais ou políticas. Essa obediência externa compromete a liberdade moral, pois a ação não surge da vontade livre, mas da imposição de algo externo. Tillich critica a heteronomia no contexto religioso porque ela pode levar à alienação, à perda de autenticidade e a um legalismo rígido. Ele associa esse conceito a tradições religiosas que exigem obediência cega a dogmas ou leis externas, sem integração com a experiência pessoal e a razão. Teonomia, lei divina. A teonomia, para Tillich, transcende o conflito entre autonomia e heteronomia, unificando-as de forma harmoniosa. A lei divina não é uma imposição externa, heteronomia, mas também não se reduz à mera autodeterminação humana, autonomia. Em vez disso, a teonomia é a internalização da vontade divina no coração e na razão do homem. Aqui, a liberdade humana encontra sua realização em Deus, e a moralidade se torna uma expressão espontânea da experiência divina. Tillich vê a teonomia como o ideal, no qual a lei divina é vivida de forma plena e integrada, respeitando a liberdade humana, sem cair em autoritarismos externos. Esses conceitos ilustram como Tillich busca um equilíbrio entre liberdade e autoridade no campo teológico e ético. Ele rejeita tanto a rejeição completa da transcendência, que pode ocorrer na autonomia extrema, quanto a subordinação cega a uma autoridade externa, própria da heteronomia, apontando a teonomia como a expressão mais autêntica da relação entre o homem e Deus. Paul Tillich, ao abordar os tipos de razão no contexto iluminista, tenta traçar como diferentes formas de racionalidade moldaram a filosofia, a teologia e o pensamento ocidental. Ele identifica 4 tipos principais de razão: universal, logos, crítica, intuitiva e técnica. Aqui está um desenvolvimento mais detalhado de cada uma delas. Razão universal, logos. A razão universal, ou logos, remonta à filosofia grega, particularmente a Heráclito, e mais tarde ao pensamento cristão em autores como o apóstolo João e a escolástica. É a ideia de uma razão cósmica ou universal que permeia e ordena o universo, sendo acessível ao ser humano através de sua racionalidade. Para Tillich, o logos representa uma compreensão holística e integradora da razão, que conecta o homem ao mundo e ao transcendente. Essa razão não é apenas lógica ou analítica, mas também espiritual, permitindo uma visão totalizadora da realidade e de sua ordem subjacente. Razão crítica dos iluministas. A razão crítica é uma das principais contribuições do iluminismo e está profundamente associada ao pensamento de filósofos como Kant. Trata-se de uma razão que questiona, analisa e examina as bases do conhecimento, da moralidade e das tradições. É uma ferramenta de emancipação contra dogmas, superstições e estruturas de autoridade não fundamentadas. Tillich reconhece o valor da razão crítica, pois ela promove a liberdade e a autonomia intelectual. No entanto, ele também adverte que, se levada ao extremo, pode resultar em ceticismo excessivo e em uma visão fragmentada da realidade, incapaz de integrar elementos espirituais e transcendentais. Razão intuitiva dos filósofos ao longo do tempo. A razão intuitiva refere-se a uma forma de conhecimento que não se baseia apenas na análise ou na dedução lógica, mas em uma apreensão direta e imediata da verdade.
É uma razão mais ligada à experiência interior e ao insight, frequentemente encontrada na filosofia de pensadores como Platão, Spinoza ou os místicos cristãos. Tillich vê essa forma de razão como complementar à crítica e ao logos, pois permite um acesso mais profundo a realidades que não podem ser plenamente captadas por métodos puramente analíticos. É uma razão que percebe a totalidade da realidade de forma quase contemplativa. Razão técnica, analítica e rigorosa. A razão técnica, também chamada instrumental, é característica do pensamento moderno, especialmente no contexto científico e tecnológico. Ela se preocupa em resolver problemas específicos, aplicando métodos analíticos e rigorosos para alcançar objetivos práticos. Embora tenha contribuído enormemente para o avanço material da humanidade, Tillich aponta que essa forma de razão é limitada. Por ser puramente funcional, ela não considera questões de valor, sentido ou propósito. Para ele, a razão técnica, quando desvinculada das outras formas de racionalidade, pode levar à desumanização e à alienação, reduzindo a vida humana a meros cálculos utilitaristas. Tillich enxerga esses tipos de razão como expressões complementares da capacidade humana de compreender e interagir com o mundo. Ele adverte contra a supremacia de qualquer uma delas, argumentando que apenas uma integração equilibrada entre as dimensões universal, crítica, intuitiva e técnica pode levar a uma visão plena e saudável da existência, tanto no plano individual quanto no coletivo. Paul Tillich, ao analisar o conflito entre naturalismo e sobrenaturalismo no século XVIII, busca esclarecer as tensões filosóficas e teológicas que surgiram em um período marcado pelo racionalismo, pelo materialismo e pela rejeição crescente do transcendente. Para isso, ele elabora uma distinção entre dois aspectos da natureza, material e formal, e aborda os conceitos de não natural e sobrenatural. Aqui está uma explicação mais detalhada. Natureza material, coisas humanas e não humanas, biológicas. Tillich define a natureza material como a dimensão tangível e física da realidade. Inclui tudo o que é observável e mensurável, como os corpos humanos, os organismos vivos e os elementos do mundo não humano, como minerais, plantas e animais. Essa visão está alinhada ao naturalismo científico do século XVIII, que enfatizava a explicação dos fenômenos através das leis da física, da biologia e da química. Para Tillich, embora essa perspectiva seja válida, ela é insuficiente, pois reduz a realidade àquilo que é físico e observável, ignorando dimensões mais profundas da existência. Natureza formal, mente e espírito. A natureza formal refere-se à dimensão interna e intangível do ser humano, que inclui a mente, o espírito e os processos racionais e criativos. Essa dimensão é responsável por fenômenos como a consciência, a ética, a arte e a espiritualidade. Tillich enfatiza que a natureza formal é tão essencial quanto a material, pois representa a capacidade humana de transcender o mundo físico e buscar sentido e propósito. Ele critica a tendência do naturalismo extremo de desconsiderar essa dimensão, tratando a mente como mero subproduto de processos biológicos. Não natural. O não natural para Tillich não é simplesmente aquilo que está fora ou além da natureza, mas aquilo que se opõe ou contradiz à ordem natural. É algo que viola ou perturba o equilíbrio da criação, como ações destrutivas ou atitudes que alienam o homem de si mesmo e da realidade. O conceito de não natural está mais relacionado a disfunções ou desvios da harmonia original do ser, seja no plano material ou formal. Tillich utiliza esse termo para diferenciar aquilo que está fora da natureza de maneira desarmônica, sem, contudo, associá-lo ao divino ou ao transcendental. Sobrenatural. O sobrenatural, por outro lado, é a dimensão que transcende a natureza sem contradizê-la. Tillich o descreve como a realidade que se manifesta além das limitações do mundo físico e das capacidades humanas, mas que, ao mesmo tempo, está profundamente conectada à natureza. Para ele, o sobrenatural não deve ser entendido como uma intervenção arbitrária de Deus nas leis naturais, uma visão frequentemente criticada por teólogos modernos, mas como a base última da realidade que sustenta e transcende o natural. Essa abordagem busca superar o conflito entre naturalismo e sobrenaturalismo, apresentando o sobrenatural como intrínseco à experiência humana de transcendência e a busca pelo sentido último. Tillich, portanto, argumenta que a verdadeira compreensão da realidade requer integrar os aspectos material e formal da natureza,
reconhecendo também a importância do sobrenatural como fonte de transcendência e propósito. Ele critica tanto o naturalismo reducionista, que ignora o espírito, quanto o sobrenaturalismo dualista, que separa radicalmente Deus do mundo. Paul Tillich explora o conceito de harmonia como um princípio central na visão de mundo cristã e filosófica, com raízes no pensamento grego, especialmente no termo cosmos. Ele analisa como essa ideia de harmonia associada à providência divina foi reinterpretada ao longo do tempo, culminando em uma transformação significativa durante o Iluminismo, particularmente no contexto do deísmo. Aqui está uma explicação mais detalhada. Harmonia e o conceito grego de cosmos. A palavra cosmos em grego significa ordem ou harmonia. Os filósofos gregos, como os pré-socráticos e Platão, viam o universo como um todo ordenado, onde cada elemento ocupava seu lugar em um equilíbrio perfeito. Essa visão influenciou profundamente o cristianismo, que incorporou a ideia de uma criação harmoniosa, governada por Deus. Para Tillich, a harmonia cósmica reflete a ideia de que o mundo não é caótico, mas organizado por um princípio divino que dá sentido e direção a todas as coisas. Providência no neoplatonismo e na vida cristã. No neoplatonismo, a providência é a ação contínua do divino que mantém e dirige o cosmos em sua harmonia. Esse conceito foi adaptado pelo cristianismo, especialmente por teólogos como Agostinho, para descrever a forma como Deus cuida e governa o mundo, guiando-o em direção ao bem supremo. A providência divina, nesse sentido, não é apenas um planejamento distante, mas uma participação ativa de Deus na criação, preservando a harmonia cósmica e redimindo as dissonâncias causadas pelo pecado e pela desordem. A reinterpretação da providência no Iluminismo. Com o advento do Iluminismo, a noção de providência foi reinterpretada no contexto do deísmo. O deísmo, uma corrente filosófica que rejeitava a revelação divina e os milagres, enfatizava a ideia de um Deus que cria o universo como uma máquina perfeita, regida por leis naturais, mas que não intervém diretamente após a criação. Nesse modelo, a providência divina é reduzida à criação inicial do cosmos e à implantação das leis naturais, eliminando a ideia de uma ação contínua e pessoal de Deus na história. Para Tillich, essa visão despersonalizada e mecanicista da providência rompe com a concepção cristã tradicional de uma harmonia dinâmica e transcendente, substituindo-a por uma ordem estática e imanente. Tillich critica o deísmo por reduzir a providência a um conceito puramente racional e desprovido de transcendência. Para ele, essa abordagem ignora a dimensão espiritual e existencial da providência, que não apenas mantém a ordem cósmica, mas também oferece sentido e direção às vidas humanas. Tillich defende que a harmonia cósmica e a providência divina devem ser entendidas como realidades vivas, que integram a dimensão natural e sobrenatural da existência, em vez de serem confinadas a uma visão mecanicista do universo. Nesse sentido, Tillich tenta reconciliar a ideia de harmonia divina com uma visão moderna do mundo, enfatizando que a providência de Deus continua sendo relevante, não como uma explicação causalista dos fenômenos naturais, mas como uma fonte de sentido e orientação espiritual. Paul Tillich, ao tratar do conceito de harmonia no contexto iluminista, conecta-o às ideias de Adam Smith e Jean-Jacques Rousseau, ressaltando como as noções de ordem e equilíbrio foram reinterpretadas na filosofia, na economia e na política. Ele argumenta que a crença numa harmonia providencial desempenha um papel fundamental na aceitação das estruturas sociais e políticas, mesmo por aqueles que estão em posições de oposição ou desvantagem. Aqui está um desenvolvimento mais profundo dessas ideias: harmonia e a tese econômica de Adam Smith. Adam Smith, em A Riqueza das Nações, introduziu a ideia da mão invisível, segundo a qual as ações individuais guiadas pelo interesse próprio acabam contribuindo para o bem-estar geral, como se houvesse uma harmonia subjacente no funcionamento do mercado. Para Smith, essa harmonia econômica não é planejada, mas emerge naturalmente das interações entre indivíduos em um sistema de livre mercado. Tillich identifica nessa visão um paralelo com o conceito de providência divina, uma ordem implícita que governa a sociedade e garante o equilíbrio, mesmo na ausência de controle centralizado.
No entanto, essa harmonia também serve para justificar desigualdades, pois sugere que os resultados econômicos, por mais desiguais que sejam, fazem parte de uma ordem inevitável e, em certo sentido, providencial. Harmonia e a tese da vontade geral de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, desenvolveu o conceito de volonté générale, vontade geral, que representa o interesse coletivo da comunidade. Para Rousseau, a harmonia social é alcançada quando os indivíduos subordinam seus interesses particulares à vontade geral, promovendo o bem comum. Tillich destaca que esse conceito também implica uma visão de ordem implícita, na qual a sociedade se harmoniza por meio de um contrato social. No entanto, essa harmonia pode ser problemática, pois Rousseau admite a possibilidade de forçar os indivíduos a serem livres, isto é, a se submeterem à vontade geral mesmo contra a sua própria vontade. Harmonia providencial e aceitação pela minoria opositora. Tillich argumenta que, tanto em Smith quanto em Rousseau, a crença em uma harmonia providencial, seja no mercado, seja na sociedade política, promove uma aceitação por parte daqueles que se opõem ou são prejudicados pelo sistema vigente. Essa crença cria a ideia de que as desigualdades ou tensões são inevitáveis e parte de uma ordem maior e benéfica no longo prazo. No caso de Smith, a harmonia econômica justifica a desigualdade de riqueza como um subproduto necessário do progresso geral. No caso de Rousseau, a harmonia social justifica a repressão de minorias discordantes em nome do bem comum. Tillich critica essa concepção de harmonia providencial quando ela é usada para justificar desigualdades ou reprimir o dissenso. Ele vê nela um mecanismo ideológico que pode levar à resignação ou à apatia, especialmente entre os marginalizados. Para Tillich, a verdadeira harmonia deve ser dinâmica e inclusiva, permitindo a participação de todos na construção da ordem social e econômica, sem sacrificar a liberdade ou a justiça. A harmonia, portanto, não deve ser vista como um estado fixo ou predeterminado, mas como um processo contínuo que envolve tensão, transformação e reconciliação. Nesse contexto, Tillich oferece uma visão mais crítica e reflexiva da harmonia providencial, destacando tanto suas contribuições para a coesão social quanto seus limites e potenciais distorções. Paul Tillich, ao discutir o conceito de harmonia no contexto do Iluminismo, ressalta sua importância no surgimento de uma nova visão educacional, fundamentada em ideais de universalidade e progresso. Nesse contexto, ele faz referência à obra de Gotthold Ephraim Lessing, A Educação do Gênero Humano, Die Erziehung des Menschengeschlechts, como um marco teórico que sintetiza essas ideias. Tillich argumenta que a educação iluminista não apenas buscava transmitir conhecimento, mas também moldar uma humanidade harmoniosa e moralmente esclarecida. Aqui está um desenvolvimento mais detalhado dessas ideias. A educação como expressão da harmonia iluminista. O iluminismo promoveu a crença na razão, no progresso e na capacidade humana de compreender e transformar o mundo. A educação foi vista como um instrumento essencial para alcançar esses objetivos, servindo como meio de disseminar valores universais como liberdade, igualdade e fraternidade. Para Tillich, o conceito de harmonia, tão central ao iluminismo, também se reflete na educação. Ela deveria equilibrar as diferentes dimensões do ser humano, intelectual, moral e espiritual, para formar indivíduos completos e capazes de contribuir para uma sociedade justa e equilibrada. A universalidade da educação. No Iluminismo, surgiu a ideia de que a educação deveria ser universal, alcançando todas as classes sociais e promovendo o desenvolvimento coletivo da humanidade. Essa visão estava enraizada na crença de que o progresso não poderia ser restrito a uma elite, mas deveria envolver toda a raça humana. Tillich destaca que essa universalidade educacional se baseava em uma concepção harmoniosa de humanidade, na qual todas as pessoas, independentemente de sua origem, tinham o potencial de acessar a verdade e a razão. Lessing e a educação do gênero humano. Na obra de Lessing, A Educação do Gênero Humano, a educação é apresentada como um processo histórico pelo qual a humanidade, ao longo das eras, é gradualmente conduzida à maturidade espiritual e moral. Lessing compara esse processo ao desenvolvimento de uma criança, sugerindo que a humanidade, sob a orientação divina, passa por etapas de aprendizado e progresso. Tillich interpreta essa visão como uma aplicação do conceito de harmonia à história.
Assim como no cosmos, existe uma ordem providencial que guia a humanidade em direção à perfeição. A educação, nesse contexto, é o meio pelo qual os indivíduos e as sociedades participam desse processo universal de evolução moral e espiritual. A crítica de Tillich à harmonia educacional. Embora Tillich reconheça a importância da visão iluminista de educação, ele também aponta seus limites. A ênfase na razão e na universalidade, por vezes, negligenciou as dimensões emocionais e espirituais da experiência humana. Além disso, a busca por harmonia pode ter levado à imposição de ideais uniformes, desconsiderando a diversidade cultural e individual. Tillich defende uma educação que integre não apenas o racional, mas também o existencial, promovendo uma harmonia mais profunda e inclusiva. Harmonia e educação na visão de Tillich. Para Tillich, a verdadeira harmonia no processo educacional deve ir além de transmitir conhecimento ou valores universais. Ela precisa cultivar a integração entre a razão, a emoção e o espírito, ajudando os indivíduos a encontrarem sentido e propósito em suas vidas. A educação não é apenas um meio de progresso técnico ou moral, mas um caminho para a realização plena do potencial humano, em sintonia com a ordem universal e divina. Essas reflexões de Tillich mostram como o ideal iluminista de harmonia permeou o campo educacional, ao mesmo tempo em que levantam questões sobre os desafios e as limitações dessa visão no mundo contemporâneo. Paul Tillich, ao tratar do conceito de harmonia no iluminismo, aborda como os empiristas, particularmente John Locke, integraram essa ideia à sua epistemologia, utilizando-a como ferramenta para compreender e capturar as leis da realidade. Para Tillich, a harmonia na epistemologia empirista não é apenas uma metáfora estética, mas uma estrutura essencial que permite aos seres humanos organizar suas experiências e descobrir a ordem subjacente no mundo. Aqui está um desenvolvimento mais detalhado dessas ideias. Harmonia e empirismo no iluminismo. Os empiristas do iluminismo, como John Locke, baseavam seu pensamento na premissa de que o conhecimento humano deriva primariamente da experiência sensorial. A harmonia, nesse contexto, refere-se à correspondência entre as percepções sensoriais e a estrutura da realidade. Tillich argumenta que, para os empiristas, a harmonia funciona como um princípio implícito, que sustenta a crença de que a realidade é acessível e compreensível por meio da observação e da experimentação. Essa visão é central para a epistemologia empirista, pois confere ao mundo natural uma ordem intrínseca que pode ser gradualmente descoberta e sistematizada. John Locke e a harmonia na epistemologia. John Locke, em sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, propõe que a mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco que se preenche com ideias provenientes da experiência. Para Locke, o processo de aquisição de conhecimento depende de uma relação harmoniosa entre os sentidos, a mente e o mundo exterior. A harmonia é evidente na forma como as ideias simples, provenientes da experiência sensorial, se combinam para formar ideias complexas, refletindo a ordem e a coerência da própria realidade. Tillich identifica na epistemologia de Locke uma confiança na harmonia natural entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido, o que permite à razão humana decifrar as leis da realidade. A harmonia como base das leis da realidade. Tillich argumenta que, para Locke e outros empiristas, a harmonia é o fundamento que legitima a busca científica e filosófica por leis universais. A ideia de que o mundo opera segundo princípios ordenados e acessíveis à investigação racional reflete uma visão harmoniosa da realidade, herdada do iluminismo. Essa harmonia não é percebida como uma imposição externa, mas como uma característica intrínseca do universo, que se revela por meio da observação sistemática e da reflexão. Crítica e interpretação de Tillich. Embora Tillich reconheça a importância da harmonia na epistemologia empirista, ele também aponta seus limites. A visão empirista de harmonia pode ser vista como excessivamente mecanicista, negligenciando dimensões mais profundas da realidade, como a espiritualidade e a subjetividade. Tillich sugere que a harmonia não deve ser reduzida a um simples reflexo das leis naturais, mas entendida como uma estrutura mais ampla, que inclui o significado e a transcendência. Conclusão. Para Tillich, o uso da harmonia na epistemologia empirista do iluminismo, exemplificado por Locke, reflete uma visão otimista e ordenada da realidade.
No entanto, ele propõe que essa visão deve ser ampliada para integrar elementos existenciais e espirituais, reconhecendo que a harmonia não é apenas um princípio cognitivo, mas também um aspecto essencial da relação entre o ser humano e o cosmos. Paul Tillich, ao explorar o conceito de harmonia no iluminismo, identifica Gottfried Wilhelm Leibniz como o maior expoente desse tema, devido à maneira como ele fundamenta sua filosofia na ideia de uma comunicação harmoniosa entre as diferentes dimensões da realidade. Tillich destaca como Leibniz utiliza o conceito de harmonia para abordar a relação entre a res extensa, a matéria, ou o mundo físico, e a res cogitans, a mente ou o mundo espiritual, conciliando-as através de uma ordem providencialmente estabelecida por Deus. A harmonia pré-estabelecida de Leibniz. Leibniz desenvolveu o conceito de harmonia pré-estabelecida para explicar como as substâncias independentes no universo, conhecidas como mônadas, interagem de forma ordenada sem uma influência causal direta entre elas. Segundo Leibniz, Deus, ao criar o universo, ajustou todas as mônadas de maneira perfeita, de modo que suas ações e estados se correspondem de forma harmônica, como se fossem partes de um relógio sincronizado. Essa harmonia pré-estabelecida permite a coexistência e a correspondência entre o mundo físico e o mundo espiritual, sem necessidade de intervenção contínua. A relação entre res extensa e res cogitans. Tillich observa que Leibniz resolve o dualismo cartesiano, a separação entre matéria e mente, e cogitans, por meio dessa harmonia pré-estabelecida. Enquanto Descartes via essas duas substâncias como fundamentalmente distintas e desconectadas, Leibniz argumenta que ambas estão integradas em uma ordem divina. A comunicação entre elas não ocorre por causalidade direta, mas pela sincronia perfeita que Deus instituiu no momento da criação. O papel do divino na harmonia. Para Leibniz, Deus é o fundamento dessa harmonia universal. Ele não apenas cria o mundo, mas o organiza de forma que todos os elementos do cosmos, físicos e espirituais, estejam em perfeita correspondência. Tillich interpreta essa visão como uma expressão da confiança iluminista em uma ordem racional e providencial que permeia toda a realidade. Deus, como o arquiteto supremo, é a fonte de toda a comunicação harmoniosa entre as diferentes dimensões da existência. Tillich e a crítica à harmonia estática. Embora Tillich reconheça a profundidade e a influência do conceito de harmonia em Leibniz, ele também aponta seus limites. A harmonia pré-estabelecida de Leibniz pode ser interpretada como excessivamente estática, sugerindo que tudo no universo já está determinado de antemão. Tillich questiona se essa visão deixa espaço para a liberdade humana e para a criatividade na história. Ele sugere que a harmonia não deve ser vista apenas como uma estrutura fixa, mas como um processo dinâmico, que inclui tensão, conflito e reconciliação. A relevância da harmonia de Leibniz na filosofia de Tillich. Para Tillich, a harmonia leibniziana oferece uma base valiosa para pensar as relações entre diferentes dimensões da realidade, material e espiritual, imanente e transcendente. No entanto, ele propõe uma visão mais aberta e dinâmica, em que a harmonia não elimina a complexidade e o movimento da existência, mas os integra em uma totalidade viva e criativa, guiada pelo divino. Conclusão. Leibniz, como Tillich destaca, é o maior expoente do conceito de harmonia no iluminismo, pois oferece uma visão filosófica abrangente que unifica o mundo físico e o espiritual em uma ordem divina. Essa visão, ainda que profunda, é reinterpretada por Tillich para incluir elementos mais dinâmicos e existenciais, enfatizando a contínua interação entre liberdade, tensão e a busca por sentido no cosmos.